para darmos início nesta noite. Louvado seja o Senhor. Pai querido e santo e poderoso, agradecemos ao Senhor por este momento, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Apresentamos ao Senhor esta noite, meu Deus, de culto de ensino. Pai santo e eterno, de infinito poder, pedimos, meu Deus, a Tua presença neste lugar, nas nossas vidas, e que o Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus, conhece as nossas necessidades, ó Senhor, sabe aquilo que necessitamos, ó Deus, que precisamos ouvir de Ti, da Tua boca, Pai celestial. Louvado seja o Teu nome, Pai bendito, que nossos olhos estão postos em Ti, as nossas esperanças estão postas em Ti, ó Deus de Israel. É o que pedimos, rogamos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir os louvores? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus
amores. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração.
Glórias a Deus. Lição de número 6. A justiça de Deus. O textuário diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás perverso, indomável. Salmo 18, versículo 26. Verdade prática diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo de número 14, do versículo 12 ao 21. Vamos ler como de costume. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, e então estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E se eu fizer passar pela terra nocivas, e elas assolarem o que fica assolado, ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto ao mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, e a espada e a fome, a essas e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Senhor meu Deus e Pai que estás nos céus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, o Deus de Israel. Meu Deus, venha usar, Senhor, o teu servo, que irá também dar ensino desta palavra. Senhor, que nós possamos sair daqui edificados, meu Deus, consciente do teu poder, do teu juízo, da tua justiça, Deus Santo, infinito poder. É isso que pedimos ao Senhor nesta noite, pelo nome santo e poderoso de Jesus, ó Deus de Israel. Amém. Louvado seja Deus por si. Glórias a Deus. Quem trouxe a sua oferta, vou passar aí com a salva, e quem trouxe, oferte. Quem não trouxe, seja abençoado também. Glória a Deus, a paz do Senhor. Fiquei em maus lençóis, né? Porque eu já agora tardezinho o pastor falou da lição, e com a correria, na verdade, eu trabalhando todos os dias, praticamente só estou tendo domingo, e não li a lição. Essa é a realidade, mas para nós entendermos aqui já de antemão a respeito das nossas práticas, que já foi bem discernida, bem explicada a respeito, que ela é individual, né? Os nossos feitos será cobrado de nós mesmos. Muitas vezes a gente já viu pessoas falar que Deus cobra do nosso filho e tal, mas quando nós olhamos para essa palavra aqui, a respeito de Ezequiel, foi muito bem colocada, bem explanada a respeito dos nossos feitos, que será cobrada de cada um de nós. Depende de nós. Irmãos, eu recebi uma mensagem da irmã Elma. Irmã Elma, os irmãos não conhecem,
Ela mora hoje lá em Gurupi, Tocantins. Ela era casada com um ex-cunhado meu. E eles se separaram há muito tempo, mas ela continuou firme na igreja. Criou os filhos ali sozinho, nunca mais arrumou ninguém. Mas esse não é o fato. Ela mandou uma mensagem para mim de um fato que aconteceu, de uma pessoa que estava indo para São Paulo fazer compra, e ali uma pessoa se endemoniou ali e soltou todos os acontecimentos que aconteceu no decorrer do que aconteceu domingo, muito próximo. Amém? E ela pediu para nós orar. Vai entrar num propósito de oração. Ela já entrou em contato com vários irmãos de oração. Irmãos, não é para assustar ninguém, mas o nosso país está debaixo de uma maldição por tudo o que aconteceu, pelo que foi dito ali pela boca daquela pessoa, que o Espírito usou ali a boca dela a respeito de tudo que aconteceu. E se os irmãos sentirem de orar, ela falou que antes da meia-noite vai estar entrando em oração pela nação brasileira. A Bíblia diz, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para nós que estamos na casa do Senhor, eu falo por mim, olha o quanto nós precisamos nos aproximar do Senhor em oração, buscar Ele como nunca nós buscamos, foi o que terminou a campanha quinta-feira, recomeçar, que não é fácil, como foi bem explanado aqui, irmão Jefferson. Então, irmãos, vamos arrancar força de onde nós não temos, para nós começar a clamar ao Senhor, que Deus venha fazer justiça sobre a face da terra. Esta é a realidade. Orar para que Deus salve pessoas, e nós nos preocupar com a nossa salvação. Aqui na introdução, é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, 12 e 21. Estaria o profeta partindo do gênero para o específico? É uma pergunta, ou seja, de uma terra qualquer para depois de dirigir a casa de Israel? É o que parece a primeira parte dessa palavra profética, e genérica. E a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então, quando nós já falamos aqui, todos os irmãos aqui sabem, entendem o que o povo de Israel passou. Quando nós observamos toda a trajetória do povo de Israel, foi o interessante que eles começavam ali com toda a garra, com todo
com todo fervor, e de repente eles retornavam, davam uma marcha ré. E quando eles estavam andando para frente, tudo ia bem. Deus estava ali com a mão estendida, abençoando, dando a vitória para eles. Mas o que acontecia? De repente eles retornavam. E quando eles começavam a retornar, desobedecer a Deus, eles começavam a perecer. Foi necessário ir para o cativeiro. Foi uma grande dificuldade para eles. Ficar ali por um período bastante longo, sendo escravo de Faraó por causa da desobediência. Aí nos dias de hoje, nós pensamos assim, não, mas nós estamos na época da misericórdia. Ok. Mas vai chegar o dia do acerto de conta. Vai chegar o dia da punição. Quem fez bem feito vai receber uma boa dádiva. Né, irmão Elias? Mas quem não fez, quem não procurou fazer, infelizmente, o preço da desobediência. O primeiro tópico diz assim, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender a ação de Deus concernente à retribuição do pecado. Amém? Então aqui nós já sabemos qual será a retribuição do pecado. Quando nós observamos aqui, eu lembro bastante de Isaías 59. No versículo 2, ele está muito claro a respeito do que esta desobediência. O primeiro subtópico aqui, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Então, quer dizer, Deus não é severo, punidor. E também ele alerta primeiro. É o que está escrito aqui, bem claro. Amém? Não, então, o que quer dizer? Deus, que nem diz, a pessoa só cai se quiser se deixar levar. Porque antes de tudo, Deus alerta, Deus avisa, Deus usa alguém através de uma palavra, de uma profecia. Até muitas vezes, você está conversando com alguém, de repente você muda de assunto, Deus está te usando para falar com alguém. Isso é muito importante. E quando aquela pessoa entende que você não sabe nada da vida dela, o que realmente está acontecendo, para e pensa, poxa, essa pessoa está falando a minha vida. Como que ela sabe? A gente não sabe, mas Deus, que conhece o profundo e o escondido, Ele revela. Então, que muito claro esta palavra, que não acontece sem que primeiro eu tenha um alerta ou um prévio aviso. Está lá em Amós capítulo 3, versículo 7. Deus, Jeová de Israel, procede desta maneira, para oferecer oportunidade de arrependimento. Então, por isso que ele alerta. Ele fala primeiro. Entendeu? Para que nós, e quando eu falo nós, para que nós venhamos acordar. Muitas vezes, quantas vezes a gente está perdido? Jeremias capítulo 3, versículo 17, 14, Jeremias 3, 14, 38, 17 e 18.
e Amós capítulo 5, versículo 1, 4, 14 e 15. Nós vamos continuar, nós não vamos ler os versículos por causa do tempo, porque aí quando chegar aqui mais para frente, se der tempo, a gente vai ter oportunidade de ler alguns capítulos, versículos, daí por diante. Amém? Os irmãos estão entendendo o estudo? O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Olha bem, isso aqui é muito importante, que é Jonas capítulo 3, versículo 10. Todos os irmãos aqui também sabem muito bem que a cidade de Nínive estava ali em ruínas. O pecado ali estava avassalador. E Deus, olha bem, a misericórdia de Deus. Deus enviou um profeta que não queria ir. Olha bem, isso é sério. Presbítero Ronaldo, presbítero Jefferson, isso é muito sério. Deus ordenou, deu uma ordenança para que Jonas fosse até Nínive e pregasse o evangelho, pregasse o arrependimento. Perdão em falar evangelho. O arrependimento, isso é muito claro. E com tudo que ele tentou retornar, não quis, pegou rumo contrário, mas Deus fez com que ele chegasse até lá. E quando Jonas chegou naquele lugar e pregou o arrependimento, aquele povo aceitou a palavra do profeta. Amém? Então o que acontece? Quando nós observamos aqui, Jonas teve várias falhas. Porque ele, depois de tudo ali, ele ficou ali debaixo de uma árvore ali, esperando que Deus destruísse o povo. Amém? Mas o povo se arrependeu e Deus estendeu a misericórdia sobre eles. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Jeová é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Então, nós observamos aqui que o querer de Deus é nos abençoar. Agora, depende de quem? O povo de Jerusalém, que é o povo de Israel, dependia de um arrependimento. Voltar atrás. E o que mais eu fico assim, perplexo, é com... Aquele povo era o povo escolhido. Mas Deus não aceita a rebelião. Começou lá em cima, lá com os anjos. Quando retrocede, quando pisa na bola, Deus chama a atenção. Eu estou dando uma oportunidade. Amém? Tem uma oportunidade maior do que a de Jesus? Deixar seu trono, sua glória e vir ser castigado, ser triturado o seu corpo, como é muito bem, nós bem sabemos como que foi aquela punição, como que era o castigo naquela época. Então, por causa de cada um de nós, quer dizer, nos dando a oportunidade de confiar, acreditar e perseverar até que Ele venha. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa de glória. Aleluia! Glória a Jesus! Então está aqui, ó. Por isso o castigo é
inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. São duas coisas juntas. São dois. Olha bem. Justiça, essa palavra é porque Ele é justo. E santidade é porque Ele é santo. Segundo tópico aqui, segundo subtópico, a primeira parte do oráculo, a expressão quando uma terra pecar contra mim, para se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, contumaz, que se recusa a ouvir a palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Olha aqui, versículo 13. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Meu Deus do céu. Mateus capítulo 24, versículo 7. Vamos ler esse Mateus 24, 7? Vamos ver o que está escrito. Jesus amado, isso é muito forte essa palavra aí. Olha bem. Com a carestia das coisas, fome e extermínio de seus moradores e animais. Jesus amado, sangue do Cordeiro, glória a Jesus. Mateus capítulo 7. A 24, 7. Vamos ver o que está escrito na minha versão. A minha versão é a NVI. Glória a Deus. 24, 7. Vamos ver. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Glória a Jesus. Apocalipse 6, 8. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. É muito falada nisso aí, né? Nos dias que vivemos em recessão financeira. Então, é só orar, que nem diz o hino. Orar, clamar, precisamos muito de buscar a presença do Senhor. Muito, muito mesmo. Glória a Deus. Descrição, é o terceiro subtópico aí, descrição dos agentes do juízo divino. É Jeová quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Está aqui Jeremias, capítulo 5, 24, 14, 22, Deuteronômio 32, 2, Amós 4, 7, 8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Meu Deus do céu. Complicado, né? Não precisa nem falar nada aqui, né? Glória a Jesus. Olha bem, olha bem, como é maravilhoso, magnífico. Irmão, olha, quando a gente faz ali planta alguma coisa no quintal, por exemplo, e a gente agoa, molha com a água, não é como que quando a chuva vem. Que coisa interessante.
o vigor é diferente, as folhas, a produção é completamente diferente. Então, muito bem clara aqui, bem colocada essa palavra aqui. Glória a Jesus. Osés capítulo 2, versículo 8. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias 12, 4, Deuteronômio 28, 23. Então, quando vinha a seca, que nem diz, antes vinha um ano, aquela chuva, o pessoal colhia bons frutos, enchia os celeiros, e aí o que acontecia? Esquecia que era Deus que mandava a chuva fertilizada, né? Na água já vinha ali a proteína para o crescimento. Não precisava de nenhum fertilizante terreno humano, mas inseticida, não precisava de nada. Aí com a ganância do homem, com a desordem, as pessoas desacreditam no poder de Deus e acreditam no seu próprio punho, no seu próprio poder. Vem acontecendo cada dia mais. Precisa de fertilizante, de veneno e adubo, porque senão não dá. Aí fica caro o alimento. Nós pagamos o preço alto. Todos nós. Amém? A espada a espada é a linguagem figurada para designar a guerra. Também resulta em fome e peste. Ezequiel 36, 3, 12, 7, 15. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes dos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Amém? Qualquer nação e época, que nem diz, não era só para o povo ali, é para todos aqueles que desobedeciam ao Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico, sobre a petição que Deus não atende. Uma certa vez eu já falei sobre isso aqui, a oração que não é respondida. Sabia, irmão, que tem oração que ela não é respondida? Eu vejo por duas razões, por dois princípios ou tópicos, como que queira colocar. Por exemplo, uma oração feita sem crédito. Entendeu? Não tem oração, uma oração, mas não tem aquele foco, não tem uma ligação, entendeu, irmão Jefferson? Aquela oração assim que chega ali para colocar vamos colocar aqui uma oração mecanizada. É uma oração mecanizada, como que é? Aquela que você ora todo daquele jeitinho, mas não tem aquela coisa que vem do profundo. Está entendendo? Com aquela reverência, com aquela fé, com aquela fé viva, que Deus vai responder.
Eu estou aqui numa batalha ferrada aqui. Eu estou aqui com um probleminha aqui no dedo, que é um ossinho que tá meio saliente. Eu estou com oração ferrada aqui. Já sumiu uma vez, por que não vai sumir pela segunda vez? Vai sim. Então, amém? Uma vez aqui, ó, saiu aqui um ossinho, começou a vir, saiu desse lado aqui, oração e unção, oração e unção, oração e unção. Ele sumiu. E ele dói pra caramba esse ossinho. Não sei se alguém já teve esse ossinho. Ele vai crescendo. Eles falam por quê, né? Na medicina fala. Acho que falta cálcio, parece um negócio assim. Precisa de magnésio. Aí ele vai crescendo. Tem local que ele sai na pessoa. No mim começou a sair aqui no dedo aqui. Mas estou sentindo que ele está menor. E ele vai sumir em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Eu sempre oro por mim. A coisa mais difícil não é soberba, não. Não é que eu sou egoísta, não. Mas eu não sou de procurar oração, ficar pedindo oração para os outros, não. É bom. Não é que isso é errado. Eu gosto muito de orar por mim mesmo. Coloca a mão e vou orando. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de fazer. Isso é bom, sabia? Porque também no dia que sumi, eu sei que foi através da minha oração, da minha fé. Aleluia. Nós precisamos ter uma fé. Nós precisamos ter uma fé. Eu ainda tenho umas faísquinhas de fé. Eu tenho. Eu não tenho uma fé que nem a do pastor Jarba, mas eu tenho um pouco de fé ainda. E conheço o Deus que eu sirvo. E Ele me conhece também. Disso eu tenho certeza. E como Ele me conhece? Amém? Eu parei aonde, irmãos? Eu até me perdi aqui. No 3? No 2? No... Segundo subtópico. É porque eu me perdi aqui. Tá. O exemplo da intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. Como é que é mesmo? Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Por causa de quem? Mas quem estava lá? Ló. Apenas Ló. Um só homem. Eita Deus. Amém? Não tem como a gente não ficar assim. Entendeu? Aí eu comecei a falar, eu perdi aqui onde eu tinha parado. Eu gosto sempre de marcar para mim não perder, mas isso aqui é muito... Deus poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de um justo. Né? Sabemos a história de Abraão. Não sabemos? Abraão errou ou não errou? Abraão não pecou? Abraão não mentiu? Humano, irmão, somos humanos. Mas precisamos levantar a cabeça, né? Deixar tudo para trás e seguir. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. O pecar é humano. Mas quando ele confessa ao Senhor, eu acho que
eu acho que eu fico assim, irmãos, pensando, porque eu acho que é o único que nos perdoa. É Deus. Então o que acontece? Quando nós, por causa de um justo, Deus, Ele se manifestou, Ele ouviu o clamor de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Está lá em Gênesis capítulo 18, 32. Moisés e Samuel são 2 baluartes de Israel. Foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecado e rebelião. Está aqui os capítulos, versículos, daí vamos para frente por causa do tempo. Deus perdoou o povo. Reiteradas vezes. Reiteradas vezes. Não foi 1, 2, 3, foram várias vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou. Olha isso, meu. Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Êxodo 34:10. Inspiradas nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros. Efésios 6, 18, 19, Tiago 5, 16. E intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Então, que o nosso papel é sempre orar. Orar, orar, orar. Irmão, muitas vezes nós não temos palavras na oração. Já viu? Muitas vezes não tem segmento. É igual a pregação. Tem dia que você recebe uma oportunidade para você pregar e você começa a folhear quase a Bíblia toda. Eu acho que todos os pregadores já passaram por isso. Você começa aqui, lê ali, parece que não é aqui. Meu Deus, e agora? E vai chegando nada. Você vai ficando aflito. Você vai ficando inquieto. Meu Deus, o que que eu vou falar? Não é assim que aconteceu. Tenho certeza que todos os irmãos que já pregaram, já aconteceu isso aí. E é uma experiência muito... Não é fácil, irmão? Chegar aqui no altar. Muitas vezes já aconteceu demais comigo. E muitas vezes eu estou ali pelejando. E eu chego no altar, chego aqui na igreja, e eu começo a falar. E aí, o que acontece? Muitas vezes, muitas coisas que até eu tinha em mente de trazer, some, vem outras palavras, vem outras coisas, e a gente vai indo e vai levando, e chega até o final, é concluída a pregação. Mas não é fácil, não. É, presbítero Jefferson? Hã? Tinha outro de 6 bolsos, eu revelei aquele livro todinho, revelei o outro, não mandei a mensagem. Não encontrou? Está vendo? Então, para vocês que estão iniciando, por exemplo, vai servir de exemplo isso aqui. Às vezes você não vai encontrar. Mas quando você chega aqui, você entra na presença do Senhor, você se entrega. Eis-me aqui, Senhor. Eu li, eu tentei, eu não sei o que o Senhor quer. Mas traz alguma coisa em mente. Quem sabe? Quando chegar aqui, Deus, não, mas é aqui mesmo. Quando chegou lá na hora de pregar, eu me ajoelhei, muda a mensagem, capítulo tal, versículo tal, e veio aquela palavra no meu coração.
Aí eu insisti na mensagem. Senão não vou mudar, porque eu estou um mês orando e estudando essa mensagem aí. Aí veio o irmão, deu oportunidade, veio o texto, tudinho, mais ou menos o que Deus queria falar ali, ele falou. Mas antes eu continuei na minha mensagem. Quando eu cheguei lá, eu não saí nem para a direita, nem para a esquerda, e eu não sabia para onde eu ia. Não concluiu. Eu não vi nada. Eu não vi nada da mensagem. É assim. É assim que acontece. Segundo tópico, né? Subtópico aí. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia. Os irmãos sabem o que é essa palavra, né? O significado dela, né? Apostatar da fé. Glória a Deus. Generalizada, quer dizer, perderam total a fé com Deus. Perderam as esperanças. Deixaram eles levar, né, pelo vento, como uma folha. Deus, o vento vem, pega aquela folha, leva para bem o lugar que ele quer. Então aconteceu com os filhos de Israel, eles se deixaram apostatar. Foi uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. Meu Deus do céu. 2 Crônica 36, 15 e 16. As escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Em 1 Samuel 16:1, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14:21, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Complicado, né, irmãos? No mesmo erro, ele se limitou. Que nem diz, ele ficou quieto. Não tem muitas vezes que a gente fala, nossa, acho que Deus não está me ouvindo. Acho que Deus se calou. Acontece muito em nossas vidas, na nossa caminhada cristã. É, irmão Elias? Tem vezes que, meu Deus do céu, uma hora não tem palavra, não tem segmento, uma coisa mais estranha. Meu Deus. Hã? Que Deus falou, né? Nem se Moisés e Samuel pedissem para perdoar o povo, não perdoaria. Não perdoaria ele. Deus não estava. E a gente vê quando Deus, tipo assim, até para orar, a gente tem que ter, tipo assim, um exemplo. Como você vai pedir para Deus abençoar um povo que está em desobediência? A gente pode orar para Deus, abrir os olhos deles e se converter, né? Essa é a oração certa, né? Uhum. E muitas das vezes a gente pede bênção, né? Para um povo que precisa de se converter primeiro. Se converter primeiro. A primeira oração é para que Deus mova o coração dele. Geralmente a gente também acaba, assim, todos que intercedem, pode ter uma pessoa que é intercessora, que né, ali em Rio tinha um grupo de intercessores. Pessoas que sofriam muitas retaliações. Eles sofrem muita retaliação, orar, porque muitas vezes de fato sabedoria da gente mesmo. E não, às vezes a gente pede algo que não é da vontade de Deus. Isso é muito bom, né? Digo que não ore, né, por isso. Isso. E a gente tem que pedir o quê? Sabedoria para saber orar, né? Saber orar. Sabedoria para oração. A Bíblia nos diz que muitas das vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Deus disse para o profeta sacerdote Samuel, né? Por que tu está com dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado? Né? Então, Ali chegou o final. É irreversível. Tem coisa que é irreversível. E o pior, é interessante que Deus já sabe.
eu estava na casa da minha sogra, ela estava morando na minha casa, né? Quando eu estava morando aqui já, ela estava na minha casa. Eu encontrei um rapaz lá, e ele tinha passado por várias casas de liberação, aí só que ele não, antes de ele alcançar a libertação, começaram a dar oportunidade para ele pregar e tal, e eu não sei o que aconteceu, ele se perdia, sabe? Ia um pouquinho, caminhava um pouquinho sério, não pensa não. Aí um certo dia a gente conversou pela manhã na padaria, e quando foi à noite ele me ligou, eu vi que ele estava falando assim que perguntou para mim, você está com a Bíblia? Ele está aqui ensinando mesmo. Ele falou, você sabia, você lê lá em tal livro assim, você sabia que tem um Deus, que Deus não é o maioral? Eu falei, rapaz, então você está servindo Deus errado. Eu falei, não vou ler onde você pediu para eu ler, porque o Deus que eu sirvo não tem nenhum maior que ele. Ele é o dominador de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. E ele, por ele queria sempre questionar, tipo assim, a autoridade e a divindade de Deus, né? E ele pagou um preço muito caro. E isso traz um certo temor para mim hoje. Tem até o presbítero Gilvan que veio na festividade, foi o único que teve com ele o último momento dele no hospital, sabe? Ele pagou um preço muito caro. Questionava também a veracidade da Bíblia? A veracidade. Isso traz muito temor para mim, sabe? Porque eu acho que Deus, a gente não se questiona, só obedece. Isso é muito perigoso, irmão Elias. É porque hoje, até a gente que é maduro, tem pessoas que tentam demais distorcer, tirar a veracidade da Bíblia. Não, e leva lá no hebraico, entendeu? Leva lá no hebraico e tal, e tenta tirar. Eu fico com a Bíblia, que nem diz. Mas é muito perigoso. Então, o que acontece? É muito perigoso para alguém que quer levar as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, zombam de nós, zombam do povo de Deus. Pra gente orar para ele, né? Então a gente, às vezes, acaba um momento difícil ali, sabe? A gente pedir para Deus fazer a vontade dele. Né? Chegou um tempo assim que chegou a pôr de já ficar difícil, porque a pessoa no alto se ajuda, essa é a palavra. E essa palavra aqui ajudou bastante, porque a gente aprende, né? Você vê que a gente aprende aqui, né? Isso. Você vê que Deus recusou a oração do profeta Jeremias. Não era um profeta de Deus? Deus amava, Deus usava. Deus intercedendo. Pare. E por que está teimando aí? Eu já rejeitei. Quer dizer, o tempo acabou. E o que todos nós sabemos a história, que terminou com a vida de Saulo foi difícil. Amém? O 3, subtópico 3, hein? Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Olha bem, aqui vamos ver isso aqui. Já deu uma pincelada aqui, mas vamos aqui. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está em Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do profeta, do apóstolo João, 1 João capítulo 5,16, é apostasia total, tanto individual quanto coletivo, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Quer dizer, tem muitos que falam palavras pejorativas, né? Essa palavra é certa? Pejorativa? Cadê os universitários?
Os universitários, irmã Jéssica. Cadê os bons de português? Então, irmãos, é complicado isso aqui. Hebreus capítulo 10, 28 e 29. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Está vendo aí? Quer dizer, quando a gente às vezes vacila, sai da igreja, vai para o mundo, mas ele retorna, ele não sai blasfemando, falando, desacreditando. Aí Deus ainda age de misericórdia, como que foi comigo. Saí, fui para o mundo, foi aquela coisa estranha, mas Deus teve misericórdia de mim. Ele me chamou e eu aceitei retornar para nunca mais voltar em nome de Jesus. Porque não compensa. O mundo não compensa. E cada dia que vai passando vai piorando, as coisas vai apertando. Eu fico pensando, irmãos, de verdade, até no presente momento está tudo ok, está tudo bem, nosso Brasil, nosso país. Mas e da agora para frente, como que vai ser? Só Deus sabe. A única coisa que nós temos que fazer é orar pela nação, orar para que Deus faça a sua vontade, né? Orar para que Deus mova corações, não é de pedra não, é largueiro mesmo, um largueiro, né? Que a vida é míssil não destrói. Entenderam? Então é complicado. Mas o nosso dever é orar, abençoar. Aí o resto, que nem diz, as consequências é daquele que não dá lugar para Deus, que realmente quer continuar no pecado, na desobediência. Tem muitos que acham que é Deus. Tem homens que acham que é Deus, que Ele é o poderoso, que Ele manda, desmanda, mas Deus é mais. Não adianta o homem achar que Ele é mais do que Deus, que não é. Isso aí não adianta não. Ele vai descer a cova. Vai descer a cova. Quando se acha, o que aconteceu com Saul? Não estou falando uma bobagem aqui. O que aconteceu com Saul? Deus o rejeitou e foi morto. Então Deus permite que esse tipo de pessoa desça a sepultura. Herodes e outros mais. Amém? Então vamos para o terceiro tópico, já está. Olha, não teve como a gente vir muito para a Bíblia, está vendo aqui? Nós já está chegando quase às 9 horas, 9 para as 9. Terceiro tópico que diz sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Foram 3 servos de Deus abençoados. Todos foram muito... Não tem como a gente fazer uma comparação aqui de um para com o outro, mas eu sou fã desse Daniel aqui. Todos foram bons. Noé estava ali e tal, nunca tinha chovido, Deus falou com ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, fez uma arca, e daí por diante todos os irmãos sabem a história. Daniel também, da mesma forma, foram ali jovens ainda. Eles eram jovens, mas eles foram para um lado que, olha, eu fico assim, ó, e deixar de comer do banquete do rei. Bate no peito, eu aqui,
senta na mesa do fulano e tal, de alta patente. Mas Daniel, ali, se recusou, entendeu? Tinha que se contaminar. Isso é, meu Deus do céu, isso é tremendo. Quando Deus fala com Saul, quando Saul fala com Samuel sobre as ovelhas, sobre ele ter poupado a vida do rei Agag, né? Ele fala que ele poupou as ovelhas, os animais mais gordos para fazer sacrifício, né? E Deus fala, eu me aprazo mais da obediência do que o sacrifício. Do sacrifício. E Daniel, ele mostra os dois, né? Ele mostra a obediência e o sacrifício, né? Ele está no meio da nação corrupta, ele continua obediente e ele sacrifica não participando do banquete, né? E com isso a gente vê... E a fé do homem. Comeu melhor da iguaria, né? Não comeu. É um sacrifício, né? O sacrifício, o negócio é estranho, né? Porque era não era, a comida do rei era deliciosa, era feita ali com capricho. Não é sacrifício? É um sacrifício, porque, por exemplo, Daniel estava ali perto, será que não sentiu o cheiro da comida? O cheiro não vai longe, né? De longe não se sente o cheiro da comida, mas é bem feita. Dispensa um pouquinho de comer legumes. Legumes. Aquelas coxinhas de avestruz assim. Não é? Então, Jó também, olha, a história de Jó é uma coisa, foi verídica isso aqui, não é? Entendeu? Estava chegando o tempo em que nem com intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado, oh Jesus, a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Irmão, quando eu vejo isso aqui, esse negócio aqui, eu lembro de pessoas assim, eu acho que é povo corajoso. Diz que pega Deus e espreme na parede para ele resolver o problema. Meu Deus do céu, eu fico assim, eu tenho um medo disso aí. Meu Deus. Eu vi isso lá em Manaus. Você viu? A oração dos 318. Eu anunciava assim na televisão. Jesus. Hoje é dia da oração do 318. Hoje nós vamos colocar Deus na parede e vamos dizer para ele: ou o Senhor dá ou o Senhor não dá. Ou o Senhor não é Deus na nossa vida. Vamos ver o que acontece. Meu Deus. Isso é o quê? Como é que é o nome da palavra aí? Uma palavra que é bem colocada nesse negócio aí. Então, irmãos, olha, isso é muito perigoso. Isso é corajoso demais. Entendeu? Mas, olha aqui, primeiro subtópico aqui, porque o povo rejeitou os profetas. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de judeus? Gênesis 18:32. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino. Está vendo aqui, irmão? A maioria, e hoje é diferente. Olha aqui, não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que
todas as vezes que os três justos são mencionados, vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Segundo subtópico aqui, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel, porém eram exemplos de judeu, escolhido de todo o povo, pois adoraram e serviam o mesmo Deus, Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Aleluia. 9 horas. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Romanos 3, 22, 5, 17, 19. O profeta Daniel, nos últimos tempos, por ter surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel, apresentado neste trio de justos, são dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, o agravia do nome que Ezequiel emprega a Dan. Ele não é como Dan e El, usada no livro de Daniel. Quer dizer que não significa que é realmente esse Daniel do judeu. Segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos, mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel, na Babilônia, e era ministro da corte de Nabucodonosor. Daniel 2, 48 e 49. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Zaqueu 28, 3. E